Bom, gente, então vamos lá. Eu optei então por fazer um vídeo, né, para completar aqui onde a gente estava. Então, eu expliquei rapidamente o que vai fazer na D2, mas vamos lá aos detalhes, tá? O que pretende essa atividade? Isso aqui é semelhante ao que é apresentado lá na AD da Filosofia na Idade Média. Então, o que ela pretende? Assim como aquela, a presente atividade procura fazer com que você exercite a reflexão teórica. Parte dessa reflexão, como eu falei, você já vai estar exercitando lá no fórum avaliativo. A argumentação, a síntese de ideias, o raciocínio relacional, novamente aqui vai ser bem forte essa parte, né? O planejamento da leitura, da escrita, o emprego das normas básicas para a escrita de um texto acadêmico, nesse caso um pequeno ensaio, né, na forma de um texto argumentativo dissertativo, ensaístico. Além, evidentemente, com isso, né, de oportunizar, alargar seus horizontes quanto à parte do conteúdo estudado e escolhido por você, que você vai se dedicar mais a essa parte, né? Por promover, então, a pesquisa básica, que particularmente pesquisa bibliográfica, que é o que predomina na produção filosófica. O que você deverá fazer, então? Tomando o pensador originário, pré-socrático, ou a escola originária, a escola pré-socrática, que você escolheu como ponto de partida para a participação no fórum avaliativo, os pré-socráticos, que é a D1, tá? Escolha um pensador do período clássico, que pode ser um sofista, Platão ou Aristóteles. Tem o Isidoro também, mas a gente não vai trabalhar muito ele, mas se alguém quiser escolher, tudo bem. Mas principalmente aqui, figura dos sofistas, Platão e Aristóteles. Os dois principais pensadores do período clássico que deixaram coisas escritas, já que Sócrates não deixou nada escrito, são Platão e Aristóteles. Tá? E eles dialogam com essa tradição, que a gente também pode denominar como uma tradição filosófica, os sofistas. Aí vocês têm lá, né, os principais sofistas, né? Dois grandes nomes, Protágoras e Górgias. Protágoras de Abdela e Górgias de Leontino. Mas tem outros, como Hípias, vários outros. Bom, e um do pensador do período clássico e outro pensador, ou escola, do período helenístico. E aí eu, né, um cínico, escola cínica. Um cético, escola cética. Um estoico, escola estoica. Um epicurista, escola epicurista. Um neoplatônico, escola... Aqui, né? Aí vocês vão ver. Ou escolhe aí a caracterização da escola, mas é sempre melhor, vai facilitar mais para vocês escolher um pensador, né? Porque se você escolhe a escola como um todo, você vai ter que dar conta de mais de um. Então, para o exercício, é melhor você tomar um. Lembrando, né, que para esses pensadores do período helenístico, nós temos aqui na coleção dos pensadores de edições mais antigas, né, das novas, esse volume não existe mais, né, que tem esses quatro aqui, Epicuro, Lucrécio e Sêneca. Tá? O Epicuro, o representante do epicurismo, né? E aqui Lucrécio, Sêneca, aqui do estoico, ou às vezes para alguns, né, mais de o Cícero, por exemplo, se não me falha a memória, está mais na linha de um ecletismo. Tá? Mas aí vocês vão ver nos próprios manuais a classificação direitinho. Então, você escolheu esses dois em função da sua escolha do pré-socrático e também do seu debate. Note que lá na AD1 tem aquela possibilidade de você visualizar como repercutiu a ideia do pré-socrático num outro período. Então você já pode começar a fazer esse exercício lá no debate, que contribui tanto com você e com os colegas, mas esse não é o foco central. Você deve debater a ideia dos pré-socráticos, né? Então, escolheu o pré-socrático na D1, tá, gente? Escolheu o pré-socrático,
apresenta o pré-socrático para o colega e depois, a partir da sua apresentação e da apresentação do colega, vocês vão fazendo o debate sobre semelhanças e diferenças da proposta dos diferentes pré-socráticos. E com isso também, né, você conhece melhor um pré-socrático e com a colaboração dos seus colegas você conhece outros pré-socráticos, né? E procure, né, você escolheu esse, e procure demonstrar como as ideias defendidas pelo pensador originário, ou seja, o pré-socrático, escolhido por você para a AD1, Fórum Avaliativo, foram retomadas de forma crítica, seja negando ou se apropriando dessas nos períodos clássicos e helenísticos. Eu dei 2 exemplos, né, da relação entre Pitágoras, Platão, e vai reverberar, evidentemente, em certos aspectos do platonismo. Aí, no caso de Pitágoras, talvez, para dar uma ideia para vocês, né, além da questão da physis, né, propriamente, a questão da arqué, tá, vai reverberar mais no período clássico e na obra de Platão e no platonismo a questão da alma, né, de como Pitágoras via a alma. Mas, claro, a noção de alma em Pitágoras também está ligado com a sua noção de como ele vê a arqué. E isso vai reverberar em Platão, que automaticamente, se reverbera em Platão, reverbera no neoplatonismo. Tá? Às vezes, esse reverberar não vai ficar muito claro, tá? Não, ou seja, o nome da figura não vai ser citado. Platão cita claramente alguns pré-socráticos, né? Anaximandro, por exemplo, se não me falha a memória, Parmênides, Heráclito, o tom da proposta platônica está mais para Parmênides do que para Heráclito, né? Mas dependendo do diálogo que você pegue, ele, mesmo quando ele concorda com algumas coisas de Parmênides, ele faz algumas críticas, né, meio negativas a alguns aspectos. Leia-se, por exemplo, lá o diálogo homônimo Parmênides, né? Tem algumas discussões sobre a tese do Parmênides que pode parecer que não há uma concordância para alguns aspectos, embora haja concordância com a maioria, tá? E ele bate também com a outra posição, que é o Heráclito. Aristóteles também, como eu falei, ao falar das causas, ele fala de vários desses pré-socráticos, né? Você pode relacionar, por exemplo, o pré-socrático, o Empédocles, né? Empédocles de Agrigento, que é aquele das 4 causas, né? Relacionar bem com Aristóteles. Aristóteles toma as 4 causas do Empédocles e acrescenta mais uma, que ele chama de quintessência, mas basicamente, né, as causas para ele, pelo menos no mundo subluminar, são essas 4, né? Fogo, ar, água e água. Tá? Que ele inclui então o éter, né, que é uma espécie de quintessência que está mais para o mundo subluminar, no campo dos astros, né, do que propriamente aqui no mundo, aliás, no supralunar, né, do que nesse subluminar, que é aqui o campo da Terra, tá, em Aristóteles. Então você pode fazer essa reverberar, e isso talvez reverbere uma outra corrente, né? Talvez relacionar com o epicurismo, mas o epicurismo tem uma herança mais clara com o atomismo. Tá? Mas você pode tratar com aquele problema da multiplicidade, né? Que é uma das respostas ao dilema entre Parmênides e Heráclito. Então pode fazer com que você faça alguma ponte lá com o helenismo e esse pensamento do Empédocles, ok? Só algumas dicas para vocês articularem as ideias. Tá? Então, eu tento explicar de outra forma, né? Dito de outra forma, você deve apresentar um texto dissertativo argumentativo, ensaio, né? Que reflita sobre como as ideias de um dado pré-socrático ou de uma dada escola pré-socrática reverberaram nos períodos clássicos e helenísticos, ok? É isso que você vai fazer. Tá? Pistas para
os encaminhamentos ou os trajetos iniciais. O primeiro passo você já deu, né? Você já tem ali o pré-socrático que você escolheu e você já vai estar com um bom conteúdo, porque, notem, a data de entrega da avaliação da D2 é bem posterior, né, ao encerramento do fórum avaliativo. O fórum avaliativo encerra no dia 24/10 e a data para entrega da D2 é no dia 4. Então, entre 24 e 4, você tem um bom tempo para você ruminar melhor aquilo que você postou no fórum e tal. Tá? Debateu com seus colegas no fórum e tal sobre o pré-socrático que você escolheu. Então, esse primeiro momento de aprendizagem colaborativa vai ser realizada no fórum, facilita ou te ajuda a entender melhor o panorama dos pré-socráticos e talvez até mesmo já entender alguns reverberamentos, né, como essas ideias perpassaram outros períodos, o clássico mais claramente no primeiro momento e o helenístico depois. Tá? Então você já tem um repertório, né, sobre o pré-socrático escolhido. E algumas pistas, em função dos debates com os colegas e das leituras recomendadas nos tópicos de estudo. E outros materiais indicados pelo professor, né, que eu vou indicando ao longo do ciclo desta unidade de aprendizagem, que é de Filosofia na Grécia Antiga, tá? Que vai percorrer, então, os ciclos 2 e 3 do segundo semestre de 2020. Sobre você já tem um repertório, né, sobre a representação dessas ideias, ou ainda identificou isso, mesmo quando não seja bem claro. Bem claro eu digo assim, não está literalmente dizendo o nome do filósofo e tal, mas você identifica que aquele autor, seja do clássico, seja do helenístico, esteja falando das ideias daquele pré-socrático que você escolheu, né? Não esteja bem claro no material disponibilizado. Ao estudar os pensadores e as escolas filosóficas dos períodos, tinha que tirar o S, clássico e helenístico. Com base, não como, né, nessas informações, escolha um pensador ou uma escola desses períodos, né? Uma para o clássico, outra para o helenístico, e faça o recorte proposto, né? E aí vem aquelas dicas mais, né, que eu indiquei também lá na AUD de Filosofia na Idade Média. Para uma pesquisa bibliográfica mais apurada, vá a alguma base de dados. Aí uma delas pode ser a Cielo, que dispõe de vários periódicos especializados e indexados. Domínio público, eu não indiquei lá, mas também é bom, porque no domínio público vocês encontram, né, essa base de dados, alguns textos digitalizados, né, dos próprios filósofos, que dispõem de alguns textos clássicos digitalizados. Ou na minha biblioteca, que está lá embaixo, né, no rola a página, coisa, tem uma minha biblioteca. Vocês vão acessar, como vocês vão acessar? Quando vocês clicam lá em minha biblioteca, vai para uma caixa de diálogo e pede login e senha, o login e senha da Unisul. Aí a partir de ali abre para vocês, né? E aí tem uma série de textos ali, vocês encontram alguns livros dos próprios filósofos, né? Tem a Poética de Aristóteles, tem a Política de Aristóteles, tem outros textos, sejam do próprio filósofo, seja de comentadores. Textos, tem vários livros bons de história da filosofia. Tem aquela coleção do Danilo Marcondes que eu falei para vocês, né? Textos básicos de filosofia, textos básicos de ética, textos básicos da linguagem, né? Então vocês podem encontrar fragmentos do autor que já ajuda vocês a irem, né, usar esse fragmento em vez de ler a obra toda, tomar o fragmento como um elemento para vocês articularem as ideias e tal, lá tanto no fórum quanto aqui na segunda parte. Então, como vocês podem acessar melhor essas bases de dados, a própria biblioteca da Unisul te dá um caminho. Então eu já botei o link aqui onde há
a lista de bases de dados. Então, vocês podem clicar as bases de dados e ver o que tem em cada uma. A Unisul tem algumas bases de dados livres, ou seja, estão abertas, você não pode acessar de qualquer ambiente. A de Cielo, por exemplo, vocês podem botar simplesmente Cielo no Google, que vocês vão lá para a página inicial e tem lá uma forma de fazer busca, né? E aí você pode buscar por o nome do pré-socrático que você escolheu, pode, se você quiser fazer algumas relações, você pode botar o nome do pré-socrático e o nome do filósofo clássico e tal, e de repente gera algum artigo que tenha esses dois apareçam e automaticamente a probabilidade de que fale de alguma relação entre eles seja grande no resultado da busca, tá? Então, eu deixei aqui. Nessa página aparece tanto a do Cielo, quanto a do domínio público, quanto outras. Não vai aparecer o da minha biblioteca, que o da minha biblioteca vai entrar por outro link, que é aquele que está lá no final da página, né? Aquela rodapé lá que tem vários. Tá? Mas aqui eu estou facilitando o encontro do local de acesso para vocês, tá? Então, aquela mesma recomendação lá, para não ficar muito grande, tome 1 ou 2 artigos, mas o preferível era que você, na medida do possível, né, acessasse a obra do próprio filósofo, principalmente para aqueles do clássico e do helenístico, um trecho que seja, um momento da obra, né, que você conseguiu visualizar bem que você está se falando daquele pré-socrático que você escolheu e tal. Mas se você tem dificuldade ainda de trato com os textos mais aprofundados, né, dos próprios filósofos e tal, pode ficar mesmo com um texto secundário, né? Como eu disse lá, estou chamando aqui de texto primário, os textos dos próprios filósofos, textos secundários, textos dos comentadores, né? Aí envolve aí esses comentadores especializados, artigos, manuais de história da filosofia e tal, alguns dicionários que automaticamente esclarece o termo para um determinado filósofo e tal. Eu poderia até falar que há um de terceira via, né? Mas aí vão confundir, vocês vão enquadrar todos esses e os outros que são de comentadores e num segunda via. O que seria um texto de terceira via, né? Aquele texto que vai falar, por exemplo, vamos dizer, vai falar de Platão, mas não por a leitura direta do diálogo de Platão, mas como, por exemplo, digamos, Nietzsche vê Platão. Claro, vai cair em Platão, mas você está vendo Platão pelos olhos de Nietzsche. E aí é um texto falando de como Nietzsche vê Platão. Tá? Essa terceira via. Porque quem escreve texto não é Nietzsche, é alguém que está interpretando a visão de Nietzsche sobre Platão, ok? Mas não vamos entrar nesses detalhes. Bom, com tudo isso em vista, você pode pode começar, né, fazer um esquema mental, um roteiro dos tópicos, momentos que sirvam para o planejamento, rascunho do que você vai escrever. Isso aí, claro, vai depender de cada um, mas isso é uma dica, né, de etapas do processo de elaboração do texto argumentativo. Então, deste plano inicial, você parte para a elaboração do ensaio final, que deve ter, assim como lá de filosofia na Idade Média, de 50 a 120. Aí eu fiz aqui um pequeno esquema, né, um roteiro, esquema, para facilitar vocês, né? Notem, uma introdução, uma quantidade de páginas, né, a mínima, não precisa ser entre 7 e 17, claro, pode passar um pouquinho de 17 e tal, mas é por aí, dependendo do tamanho que tem o seu texto. A primeira numeração está levando em consideração que você tenha pelo menos 50 linhas. Se você somar aqui dá 50 e se você somar aqui dá 120. Tá? Pode passar um pouquinho de 120? Pode, mas não muito, tá, gente? Então, depois você, aqui na introdução, você diz o que vai desenvolver, de onde você parte, qual o seu recorte e tal. Depois, na desenvolvimento, você cumpre aquilo que você prometeu na introdução. Aqui vai uma dica, tá, gente? Escrevam primeiro o miolo. Tá? Se você escrever um miolo, né, fez o rascunho, tem um desenvolvimento do texto, vai ficar bem mais fácil vocês fazerem a introdução.
embora na ordem formal, ou seja, no seu ensaio, a sequência é essa, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas geralmente quem escreve primeiro aí o desenvolvimento, quando muito faz o esquema, né? E aí esse esquema depois vai refletir na introdução, mas aí a partir do esquema ele faz o desenvolvimento e depois do desenvolvimento ele retoma para escrever a introdução e as considerações finais. Facilita bastante o processo para escrever essas duas outras etapas, escrevendo primeiro a etapa do meio, ok? E aqui, né, as referências bibliográficas de acordo com as normas, eu indiquei aqui, né, ver o manual da Unisul, trabalhos acadêmicos na Unisul, aquela mesma indicação que eu dei lá. Hoje tem um link aí, mas é fácil, é só acessar lá a página inicial da biblioteca, vai ter um item lá, um ícone trabalhos acadêmicos, clica lá e vai ter um outro link que vai para, você clica ali, sai no PDF do trabalhos acadêmicos. Vocês podem olhar também outras coisas que tem ali, que é interessante, como eu falei, né? Algumas dicas de formatação de trabalho, embora aqui você não precisa seguir aquelas linhas total, porque a formatação mínima já está sendo dada aqui, o uso e o formato que está no próprio arquivo da coisa, a letra, né? A fonte Times 12 e o espaço simples, tá? Cuidando só com aquelas questões de espaçamento para citações de mais de 3 linhas, mas isso vocês encontram como fazer desculpe, no manual, tá? É bem simples. E aí vai, qual a formatação, né? O espaço 2 nas margens, todas as margens, que é mais para economizar a coisa. Não é bem essa a forma tradicional, mas uma letra, uma fonte, né? Para não, as fontes têm tamanhos diferentes, ocupam espaços diferentes, mas para dar um padrão na hora de contabilizar as linhas. 12. Não precisa escrever com letra maior porque o professor é deficiente visual, não eu, o professor tem uma tela grande aqui no computador de 27 polegadas e aí aumento o texto para facilitar a minha leitura e tal. Espaços simples, né? E respeitando o que eu falei, as regras de afastamento para citações com mais de 3 linhas. Aí aqui é a observação que eu dei já, né? Onde você acessa esse manual Trabalhos Acadêmicos na Unisul. Algumas coisas para vocês lembrarem quando estiver escrevendo, né? Sempre lembrar que você deve pensar num leitor, né? Seu leitor é um colega par de vocês e tal, né? Ou alguém que está começando na filosofia, então você precisa explicar algumas coisas, né? Você precisa deixar claro para ele de onde você está partindo, quais são as suas fontes e tal, para ele poder fazer o percurso, refazer o percurso que você fez na medida do possível. Se você não usa marcas de referenciação e tal, você não dá essa possibilidade para o seu colega, tá? E não basta listar as fontes que você utilizou lá nas referências bibliográficas. É importante que no corpo do texto esteja claro quando você estudou, quando você utilizou esta ou aquela fonte que você botou lá nas referências bibliográficas, ok? Então, lembre-se, né? Seu escrito será o resultado da leitura e rastreamento de alguns textos. Assim sendo, reforçando, é importante que isso fique claro em sua redação com o uso das marcas de referenciação e, quando necessário, de citações diretas, tá? Claro, tem as citações indiretas também, né, que vocês vão ver qual é a diferença lá no manual. Então, sua redação deve seguir a língua culta, e evidentemente não é preciso um português refuscado, pode ser uma sintaxe simples, mas correta, tá? Correta que eu estou dizendo, né, com uma boa coerência e consistência textual, coesão e coerência textuais, concordâncias, pontuação, acentuação, tá? E por isso, assim, ó, não mande o texto de imediato, acabei, já vou mandar. Procure fazer uma revisãozinha, né? Ou seja, eu fiz aqui, eu olhei várias vezes o texto e já encontrei, tô lendo aqui com vocês, né? Eu li umas 2 vezes, 2 ou 3 vezes o texto aqui, e eu encontrei aqui alguns probleminhas de digitação, né? Que eu vou voltar a corrigir e botar de volta o arquivo.
Olhe, dê uma olhada também nos critérios do plano de ensino, mas basicamente o que está aqui está reverberando aqueles critérios. E aquela questão, né, para efeito de contagem de número de linhas, não será considerado nem o texto, nem o título, nem a referência. Se vocês notarem aqui, voltando, né, ó, a linha título está sem nada. E a linha referência está sem nada. Então, o que vai contabilizar o número de linhas? Esse miolo aqui. Mais significativamente a parte textual, né? Porque o título pode ser considerado uma parte pré-textual e a bibliografia pós-textual. E o que será avaliado? Evidentemente, a partir do que eu acabei de dizer para vocês, né? A expressão escrita, particularmente o respeito às recomendações acima, que é, né, a coerência do texto, a consistência, algumas questões gramaticais, evidente, né? Os aspectos metodológicos, o respeito ao esquema indicado aqui, tá? Onde fique claro no seu texto. Você não precisa escrever introdução, desenvolvimento, considerações finais, mas que fique claro que uma determinada parte do seu texto caracteriza-se como introdução, a outra parte como desenvolvimento e uma outra parte como as considerações finais. Evidentemente que, né, a parte inicial e a parte final, como aí a própria quantidade de linhas indicam, são menores, bem menores do que o miolo. Tá? Não faz sentido você pode fazer, por exemplo, uma conclusão que seja quase do tamanho do desenvolvimento, né? E para a introdução a mesma coisa. Então, assim, introdução e conclusão devem ter mais ou menos o mesmo tamanho. E o desenvolvimento deve ter pelo menos 2 vezes mais o tamanho do texto de introdução, por exemplo. E consequentemente, se as considerações finais têm mais ou menos o mesmo tamanho da introdução, né, no mínimo, deve ser um pouquinho maior. Se você juntar a quantidade de linhas da introdução e das considerações finais, deve ser no mínimo esse tamanho que deve ter o desenvolvimento, mas é bom que seja um pouquinho maior do que isso, para ter a proporção aí do que se faz em cada um. Então isso é o que se é avaliado. Dos prazos, né? A data base de envio é 4/11. Depois desta data, será aceita até 13/11, que é aquele que eu mostrei para vocês, né? O dia de encerramento dos estudos, já que a avaliação presencial de primeira chamada é dia 14/11. Então essa data é de referência que eu utilizo. Até aqui vocês podem entregar a atividade. Com aquele, entretanto, que eu falei, né? Se você entrega com atraso, você perde pontos para cada dia de atraso, 2 décimos, e perde a possibilidade de apresentar uma segunda versão, né? Que é o que eu digo aqui. Se você enviar a sua AD dentro do prazo base é o quê? 4/11. Conforme a primeira avaliação, eu, que sou professor, irá solicitar uma revisão, uma segunda versão, a ser enviada no prazo estipulado na AD2 avaliada. Quando eu postar a avaliação da AD, vai estar indicado até quando vocês devem entregar a atividade. Aí vocês respeitem essa data, né? Por exemplo, eu corrigi e dei para você até dia 10 do 11 para enviar a segunda versão. Você aposta no dia 11 do 11. Bom, aí eu não vou considerar, porque você não respeitou o prazo. O que eu vou fazer? Eu vou dar a nota em cima das observações que eu fiz da primeira versão. Porque, bom, então eu já estou dando um prazinho maior, uma oportunidade de dar um polimento no texto e tal. Acho que 5 dias úteis é um tempo razoável, né? Já que você já tem um texto, você vai ter os apontamentos que vão indicar o que você deve retificar, o que você deve aprimorar, onde você deve avançar um pouquinho mais e tal. Então você já tem elementos para dar o polimento no seu texto, né? Então isso já é meio caminho andado. Então se você não respeita, olha, eu costumo dar, tanto para a database quanto para isso aqui, uma tolerância de 1 hora. Então se você postar a sua AD2 no dia 5, 1 hora da madrugada, até 1 hora da madrugada, tudo bem, ainda vou considerar no prazo, tá? Mas se for depois da 1 hora da madrugada, aí eu já vou começar a contabilizar como atrasado.
ok? Para que teste de tolerância de 1 hora em função de aqueles que, por mais que a gente avise, costumam deixar para a última hora e aí vão postar lá por volta de 11 horas da noite, dá algum problema e quando as coisas são resolvidas, passou de meia-noite e aí automaticamente já está no dia 5, a rigor, ele estaria entregando atrasado. Então, o que eu reforço aqui, a entrega das atividades com atraso, né, implica na perda do direito de apresentar uma segunda versão. Então, gente, uma boa avaliação, qualquer dúvida a mais, né? Tem aí a ferramenta Professor. Espero que a webconferência de hoje, que focou na questão da característica da avaliação, tentando explicitar melhor, tenha sido útil para vocês e que eu tenha deixado claro qual é a estratégia, os objetivos da estratégia. Mas, de qualquer jeito, vou reforçar, a ferramenta Professor está aí à disposição para vocês tirarem essas dúvidas. Né? Um bom final de semana para vocês e voltamos a nos encontrar numa outra webconferência na semana que vem. Eu ainda vou agendar.